Vicente, eu tava pensando num exemplo. Imagina a gente num estádio com um povo agitado como a gente viu hoje, a mesma agitação. Mesma situação. Só que num estádio que tivesse muito mais gente do que hoje. Certo. Você acha que nesse caso a pressão aumenta? É uma boa pergunta. Agora, Gil, a gente tem que ficar esperto com esse tipo de comparação, sabia? Porque a gente está usando as pessoas num estádio só como comparação, para começar a pensar num problema de física, tá certo? Porque a gente sabe muito bem que as pessoas não formam um gás, tá certo? Quando a gente usa a palavra pressão, a gente tem que lembrar que esse conceito está muito mais definido precisamente para fenômenos da natureza e não para fenômenos da sociedade humana como um jogo de futebol, tá certo? Não, eu sei, Vicente. Agora, olha, então eu vou dar um outro exemplo. Imagine um recipiente fechado, cheio de gás, a uma temperatura constante. Aí, com um aumento de moléculas dentro desse recipiente fechado a uma temperatura constante, a pressão aumenta, não aumenta? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode até dizer que a pressão também é diretamente proporcional à quantidade de moléculas que está presente nesse volume de gás. Entendeu? Então vamos comparar todas as conclusões que a gente tirou sobre os gases. Vamos, boa ideia. Vamos nessa? Vamos lá? Olha só, nós já sabemos que a pressão é proporcional à temperatura, ao inverso do volume e ao número de moléculas. Ou seja, a proporcionalidade pode se tornar um modelo matemático. Quer dizer, a gente pode reescrever essa expressão desse modo, olha. P igual a R que multiplica NT sobre V. Onde R é uma constante de proporcionalidade que pode ser medida. Então, a gente pode reescrever essa equação assim, olha. PV sobre T é igual a NR. E essa expressão é muito importante, pois nos permite fazer algumas previsões. Nessa expressão que você acabou de ver, o número de moléculas N é representado pelo número de moles do gás. Aliás, você sabe o que é um mol de qualquer gás? Sabe-se experimentalmente que um mol de qualquer gás contém este número de moléculas de gás. Este valor é chamado de número de Avogadro. E esta unidade, o mol, serve para representar o número de moléculas de gás de forma simples, em vez de se usar números enormes como esse número de Avogadro. Também é importante saber que a constante R que você viu naquela expressão pode ser obtida experimentalmente. Imagine, por exemplo, um mol de qualquer gás a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, a uma pressão de 1 atmosfera. Ele ocupará o volume de 22,4 litros. Esta condição de gás é chamada de CNTP, ou condições normais de temperatura e pressão, e é uma convenção. Com essas informações todas, você já pode calcular a constante R do seguinte modo. Basta isolar a constante R do lado direito da equação e substituir o valor da pressão, do volume, do número de moles e da temperatura na CNTP, ou condições normais de temperatura e pressão. Nestas condições, P é igual a 1 atmosfera, V é igual a 22,4 litros, N é igual a 1 mol e T é igual a 273 Kelvin. Fazendo as contas, obtemos a chamada constante dos gases perfeitos, que tem o mesmo valor para todos os gases da natureza. Constante, que não se altera, que não muda, contínuo. Então, utilizando a equação de estado dos gases, nós podemos prever como vai se comportar a pressão, o volume ou a temperatura de um gás depois que ele foi aquecido, resfriado ou até mesmo comprimido, Maristela. É isso mesmo? É exatamente isso, Rosinha. Olha, vamos supor que um gás num recipiente fechado sofra variação nas suas condições. Ou nós podemos escrever isso dessa forma, olha só. Esta seria a equação antes da transformação e esta depois da transformação. Repare que R é constante, assim como N, o número de moles, é constante, pois o recipiente está fechado e não entra ou sai gás. Assim, sabendo a pressão, o volume e a temperatura do gás no estado 1 e a pressão e a temperatura no estado 2, nós podemos calcular qual será o volume no estado 2, ou seja, após a transformação. Também podemos escrever que um gás está no seu estado inicial, expresso com o índice I,
sofre uma transformação e altera seu estado para um estado final expresso com o índice F. E com essa equação, nós podemos expressar 3 tipos de transformações gasosas. A transformação isotérmica, que ocorre a uma temperatura constante, ou seja, TI é igual a TF. Esta transformação pode ser expressa desta forma. A transformação isobárica, onde a pressão se mantém constante. Neste caso, nós podemos escrever assim. E por fim, a transformação isovolumétrica, onde a constante é o volume. Essa transformação pode ser escrita deste modo, olha só. E, na verdade, ainda existe um outro tipo de transformação gasosa, Rosinha, que é chamada de transformação adiabática. Adiabática? Nossa, que nome! E esse nome quer dizer que essa transformação ocorre quando o gás sai do seu estado inicial e vai para o seu estado final, sem que haja uma troca de calor com o ambiente que o cerca. Nossa, quanta coisa a gente discutiu a partir de uma comparação com o comportamento da torcida. É verdade. Aliás, eu estava vendo no noticiário uma reportagem sobre o jogo de hoje. E foi realmente um sufoco. Como disse o repórter, a entrada do estádio parecia um caldeirão. Então, ainda bem que abriram os portões antes da multidão provocar um estrago. Já imaginou o trabalho que ia dar? E será que um gás realiza trabalho? Bem, vamos deixar isso para outro dia, porque agora é hora de uma boa revisão. Você não acha? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um pouco a hipótese atômica da matéria, ou seja, a hipótese que a matéria é constituída de átomos. Conheceu também as relações entre pressão, volume e temperatura das transformações gasosas. Aprendeu como trabalhar com a equação de um gás ideal, isto é, de um modelo de gás. E também aprendeu o que é a constante universal dos gases. Conheceu os vários tipos de transformação, como a transformação isotérmica, a transformação isobárica, a transformação isovolumétrica e a transformação adiabática. Bom, agora é a sua vez de pegar o livro de física e não deixar o assunto esfriar, tá bom? Então até a próxima. Tchau. Tchau.